Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Curiosity. Eu sou o Carlos Ruas, criador de Um Sábado Qualquer. E eu sou o Pirula e sim, eu estou com a mesma camiseta do último vídeo porque a gente está gravando no mesmo dia. Yeah! E hoje nós iremos falar de quando a matemática era uma religião. Os pitagóricos. Nossa, os cultos deviam ser meio complicados, né? Sim. Calcule a fórmula de Bhaskara, senão Deus não vai atender o seu coração. Deus está olhando. Soma dos quadrados, dos catetos. Vamos chegar nessa parte. Vamos falar sobre um pouco Pitágoras antes de começar esse assunto. Quando você ouve Pitágoras, o que você lembra? Teorema, exatamente. Coisa chata. Mas eu quero mostrar o lado fascinante do Pitágoras. Primeiro vamos entender a época. Grécia Antiga, né? Pitágoras nasceu entre 585 e 565 a.C., então estamos falando de um período de 2.500 anos atrás. É meio perto da época do Platão ali, né? Exatamente, aquela galerinha, todo mundo ia pro mesmo boteco. Vinho, provavelmente. Vinho, porque até tinha um deus do vinho, então... Tinha, né? O Baco. Naquela época não existia ainda as divisões de matérias. Ah, isso aqui é matemática, isso aqui é biologia, isso aqui é química. Era basicamente tudo filosofia, né? Era tudo filosofia. Tudo era filosofia. Sabe? O Aristóteles foi um dos primeiros a começar a catalogar. Ah, estudo dos fenômenos naturais e bichinhos vai ser biologia. Não, e o engraçado é porque naquela época até dava pra você fazer isso. Você tinha os grandes sábios que sabiam tudo que tinha pra ser sabido naquela época. Hoje que é impossível, né? Você tem tanto conhecimento de biologia, de física, de matemática, de idiomas, de coisas... Exatamente. Era tudo meio misturado. Assim como religião, ciência, também não tinha essa divisão. Isso ocorreu... Ciência não existia. Não existia, sabe? De tudo, isso começou lá depois da Idade Média, Iluminismo. E eis que Pitágoras, ele acrescentou absurdamente para a matemática naquela época, para a física também, com equações. O cara era brilhante. Porém... Vai ter um porém. Ele ficou tão fascinado com a matemática que ele criou um culto a ela. Ele começou a ter a sacação de que tudo era número. Tudo pode ser resumido em equação matemática. Esse quarto que a gente está, olha a sua volta, tudo pode ter uma equação matemática. Basta... Eu estou vendo estrelas aqui atrás, você não está vendo? Estrelas verdade. Estamos em órbita. Isso, estamos em órbita, ok? Então você no seu quarto, ok? Tudo pode ser matemática, basta você encontrar essa equação. Então assim, o culto não deve ser da natureza, ele foi além. Ele falou, se a natureza possui forma e toda forma pode ser decodificada em números, logo, os números devem ser cultuados. Os números são a raiz do divino, né? Olha que sacação interessante. Foi em Samos, onde ele nasceu e morou durante muito tempo, ele abriu uma escola de filosofia. Depois ele viajou mais velho para o sul da Itália, que aí sim ele abriu uma escola espiritual, mais focada nos pitagóricos. Chama Crotona, né? Ainda existe a cidade, fica na Calábria. Os calabreses estão lá ainda. Então ele criou um culto, né? Que era praticamente uma sala de aula. Segundo os pitagóricos, quanto mais você aprendia matemática, mais você estava em contato com Deus. Mas era uma purificação da alma. Você que é professor de matemática, você poderia tentar usar essa estratégia. Você que não gosta de matemática, cuidado, porque se os pitagóricos estiverem certos, você vai para o inferno. A partir de agora, quem manja de biologia vai estar mais perto do divino. Vou fazer umas coisas assim para ver Nossa, isso vai ser uma coisa tão louca. Os criacionistas são contra a evolução porque vai contra Deus. Agora... Tá vendo? Eles vão provar do próprio veneno. É isso aí. A evolução é o divino. Tá vendo? A evolução é o divino. Bem, e toda religião ela tem um símbolo sagrado. E os pitagóricos, eles tinham um pentagrama como símbolo sagrado. Hoje o pentagrama ele tem, dependendo da religião, tem uma conotação meio satanista. Pentagrama, não sei o quê. Mas... As pessoas acham que tem uma ligação. É porque é a religião do vizinho. A religião do vizinho é capeta, né? Exatamente. Para alguns, não vou generalizar, é claro. Mas o pentagrama para Pitágoras não era para invocar o demônio. E sim, ele possuía uma sabedoria matemática. E para falar sobre isso, melhor do que eu, é claro, é um membro da nossa equipe do Blablalogia, que é o Rafael Procópio. Ele pode explicar por que o pentagrama é tão sagrado assim. Oi, tudo bem? Pô, tá atrapalhando aí, Pirula, Carlos Ruas. Tava trabalhando aqui. Mas olha só, para dar uma palhinha rapidinho, por que eles utilizavam o pentagrama? Além de ter propriedades matemáticas muito interessantes, por exemplo, o pentagrama ele é obtido através das diagonais de um pentágono regular. Então se você tem um pentágono regular e traça as diagonais dele, você produz um pentagrama. E no centro desse pentagrama tem outro pentágono regular. Pode reparar. E ele é proporcional ao primeiro, aquele maiorzão, exatamente na proporção áurea, naquele número de ouro.
Beleza? E além disso, a escola pitagórica também, né, admirava o pentagrama por suas propriedades metafísicas. Eles consideravam o pentagrama como um símbolo da perfeição, como um símbolo de harmonia entre o corpo e a alma. Ficou claro aí para vocês? Então pode voltar daí que eu vou voltar a trabalhar. Depois dessa magnífica explicação do nosso professor de matemática, vamos continuar. Como os pitagóricos. Então, primeira coisa, eu achei sensacional essa explicação de ligar a matemática ao divino. Mas, como qualquer religião, ela segue também ritos, ela segue leis, mandamentos, né? Os pitagóricos, eles também tinham leis peculiares. Você deveria ser, por exemplo, vegetariano. Por quê? Não sei por quê. Pitágoras era vegetariano. Cara, para você entrar no meu culto, você vai ter que ser vegetariano. Ah, tá. Resolveu. Era um mandamento da religião. Eu ia falar, Pitágoras era gay. Para entrar no meu culto tem que ser forte e musculoso. Você tem que passar pelo procedimento. Aí Pitágoras era daltônico. Então, para entrar na religião, você tem que usar roupa branca. Sei lá, cristianismo você tinha que arrancar o prepúcio para ser, né? Eu digo, o Antigo Testamento, né? O judaísmo. Segundo o judaísmo. Logo, também tinham os seus ritos pitagóricos. Você tinha que ser vegetariano, mas eles iam até o extremo. Você não podia chegar perto de açougueiro. Sabe que isso daí tem na Índia, né? A religião hindu tem isso, né? Também é vegetariano, né? E também tem essa coisa de que a casta dos açougueiros não pode nem encostar nas pessoas. Olha só que curioso. São os Dalits. Ué, será que teve uma relação, talvez? Então, eu acabei de olhar aqui na Wikipédia. Ok. Pode ser que o Pitágoras tenha ido até a Índia. Aparentemente, ele fez um intercâmbio na Índia a princípio. Então, naquela época dava para ter chegado lá. Já pensou, cara? Às vezes é por isso que ele ficou vegetarianos aí. Né? E além disso, você deveria andar com descrição também. Com descrição, tipo, não, que nem embaixo do livro, do vídeo. Eu sou o Pitágoras, nasci no ano tal, fiz isso aqui. Eu acho que eu falei a palavra errada. Segundo os pitagóricos, você tinha que andar com descrição. Então você não podia ser, não tinha globeleza pitagórica, sabe? Entendi. Vem a globeleza pitagórica! Eu amo! Não, tinha que ser discreto. Eu fico imaginando como é que seria se os pitagóricos existissem até hoje. Como é que seria o pastor pitagórico, sabe? Porque a soma dos quadrados dos catetos... Não, mas aí ele não está sendo discreto. Então ia ser uma raiz mais católica. Isso. Né? Meu latim, né? É igual ao quadrado da hipotenusa. Amém. Amém. Não, e continuando essa linha do pastor, aí seria assim, é para calcular de pé, glória a Deus! Aí todo mundo levanta com a calculadora. Amém, Senhor, amém. Deus. Agora o culto ao São Hewlett Packard, né? Santa HP. O cara faz o objeto de culto do... Exatamente. Sim, não é objeto de culto. É praticamente um comunicador, né? Sim. Um comunicador com o divino. É o comunicador com calculadora ungida por Pitágoras. Por que não também possessão do Pitágoras? Eu não entendo nada disso. Pitágoras, me ajude, por favor. Olha, não vale colar nem ter possessões pitagóricas. Ele sempre tira 10. Ele tá com o Thiago Pitágoras. Ele faz oferendas matemáticas melhores que as minhas. Aí Pitágoras prefere ele. E por que os pitagóricos não existem mais? Porque mataram todos. Sim. Não, geralmente é assim que uma religião acaba no mundo. Exatamente. Eles começaram a crescer, começaram a aparecer. Eles também tinham ideais políticos. Isso prejudica um pouco quando uma religião começa a querer se meter no Estado. Eu não sei porque aqui no Brasil isso não acontece. Também não se entendo. Então, lá eles exterminaram quando isso ocorreu. O governo mesmo? Eles tinham ideias antidemocráticas. E era um sistema democrático naquela época e mataram eles por serem antidemocráticos. E o Pitágoras teve que ser exilado na cidade de Metaponto. Esse foi o fim trágico dos pitagóricos, porém, eles deixaram para nós, mesmo após serem exterminados, essa cultura da matemática. Eles ajudaram muito nas equações, tanto na matemática, tanto na física que a gente usa até hoje. O Pitágoras ele influenciou absurdamente o nosso conhecimento matemático. Se você se interessou, eu quero deixar aqui o livro A Dança do Universo, de Marcelo Gleiser. Esse livro é um livro sensacional que fala da ciência desde a Grécia Antiga até hoje, fazendo um resumo histórico, passando por cada civilização de um jeito muito divertido que qualquer um pode compreender, seja você leigo ou não. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham tido essa curiosidade que nós temos também. Se inscrevam no canal, deem joinha no vídeo se vocês curtiram. Compartilhe a palavra do Curiosity. E a palavra do Deus matemático. Exatamente. E que Pitágoras esteja com você, irmão. Mas não era o John Frum? Não. Falou aí pra vocês, até mais.